Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Caos e hoje estão vendo que eu não estou de amarelo. Se eu não estou de amarelo, isso significa que é Marketing Caos especial. E para um programa especial, temos que ter convidados especiais, né? Trouxe hoje aqui o Juliano, não é especial, mas a gente vai dizer que sim, né? E o Fábio. O Fábio é especial. O Fábio é o meu convidado especial que veio falar hoje com a gente sobre formas de trabalho, né? Vamos falar sobre modelos de trabalho, trabalho home office, trabalho presencial, trabalho híbrido e também o coworking, né? Que também é uma modalidade de trabalho que se associa aí com essas relações e essas possibilidades. Então, vou deixar vocês se apresentarem antes, né? O Juliano, convidado não especial, e o Fábio, convidado especial. Começa aí, Juliano. Não, muito. Não ser especial pra mim, fica tranquilo. Mesmo não sendo especial, eu sou o Juliano Paz. Estou aqui participando mais uma vez desse especial do Marketing Caos. Prazer e muito obrigado pelo convite que isso, Juliano. novamente. Sinta-se em casa, só não esqueça que não está. E eu gostei muito do papo que a gente vai tocar aqui hoje, falando com o Fábio aqui. Para de mentir. Não, gostei de verdade, porque isso faz nem parte... teve o papo, como É que eu você chamei ele de especial, aí tá puxando meu saco agora. Não, você já falou aí, se a gente vai falar sobre modelos de trabalho, né? entendi. Formas de se trabalhar hoje em dia. E isso faz parte também da história da Nômades e o Fabião veio para complementar aqui com a gente, para falar sobre coworking principalmente, né, não, Fabião? Principalmente. Já se apresenta aí, mano. Eu sou o Fábio, da VWork, escritórios compartilhados. Tudo a ver, né, com o que a gente vai coworking. falar. Olha só! Não tem nada a ver. Meu Deus! Bom, há 8 anos eu respiro todos os dias coworking. Eu encontrei no coworking, nos escritórios compartilhados, no escritório virtual principalmente, aquilo que eu gosto de fazer, né? Simplesmente porque eu vejo muitos empreendedores que iniciam nos nossos escritórios e também em todos os outros escritórios compartilhados, e a gente vê eles ali trabalhando, alavancando, dando certo, né? Até saindo dos escritórios porque não cabem mais nos nossos escritórios, né? Então, foi aí que eu encontrei esse fazer acontecer, né? Ver essas pessoas acontecendo e você ter uma participação. Quer não, é isso, né? A estrutura dos nossos escritórios, de repente, foi um diferencial ali para aquele empreendedor conseguir fazer com que os sonhos deles se realizassem de verdade, né? Uhum. Então, para mim, o coworking é muito mais do que o meu trabalho. Eu amo realmente isso que eu faço. E depois da pandemia e tudo, a gente viu isso se tornando realmente uma ferramenta para muitas empresas, para muitos profissionais, né? Então, para mim, ver o coworking crescendo ainda é muito pequeno, né? São poucas pessoas que conhecem, poucas não, né? Mas muita gente ainda não conhece. E quando conhecer vai ver que realmente é uma ferramenta ali para produtividade, para uma vida mais legal, uma vida mais, né, de repente você não ter que pegar 2 horas de trânsito, você pode ir num coworking perto da sua casa, né? Então tem uma questão de qualidade de vida também. Eu achei legal só você explicar esse conceito do que é coworking, né? Imagina uma pessoa que não conheça, né? O que é o coworking? Eu faço um pouquinho diferente. Uhum. A maioria das pessoas entende que o coworking é o escritório compartilhado, Sim. né? Então é um escritório que vai ter lá algumas baias, algumas mesas, e você vai utilizar aquelas mesas. Vai ter salas de reunião, você vai utilizar as salas de reunião. De repente você tem uma equipe, ou precisa de mais privacidade, sei lá, você trabalha com investimentos, então você precisa de uma sala mais privativa, você também tem as salas privativas. Na VWork a gente faz um pouquinho diferente. No topo desse guarda-chuva vem escritórios compartilhados. Por quê? Porque aí eu tenho o virtual e tenho o presencial. Dentro do presencial, coworking, que é o espaço compartilhado, né, mesas, e aí cada um dos nossos clientes tem exclusividade numa mesa, né? Não é como a maioria dos coworkings que você chega, se tiver lugar você senta, se não tiver, você não senta. De repente você tem que levar seu notebook todo dia para casa, nos nossos espaços não, né? Você pode deixar na sua mesa, porque aquela mesa realmente é sua. E tem as salas de reunião e tem as salas privativas. E tem o virtual, que é o principal para mim. O virtual, a gente está falando de ticket médio ali de 150, 170 reais. E o pequeno empreendedor ali, ele vai encontrar no escritório virtual exatamente o que ele precisa. O endereço de prestígio, ou seja, ele vai pegar o nosso endereço, vai colocar no CNPJ dele, vai colocar no cartão de visitas, vai colocar no site, vai colocar nas redes sociais. Esse endereço traz uma credibilidade. Né? Fala, pô, onde que é seu escritório? Eu não tenho escritório, eu trabalho em casa. O home office está mais quente hoje em dia? Tá. Mas você falar que você não tem uma estrutura pode
ser ali um fato para você não conseguir aquele cliente. Ou pior, você vai atender aquele cara, vai fazer a apresentação de uma marca nova. Aí você leva ele na Starbucks. Na Starbucks não, que tá quebrando, mas vai na, sei lá, qual outra que tem? Uma cafeteria. Uma cafeteria aí, né? qualquer. Você- E aí, você tá tratando ali da marca do cara, mas aí do lado você tem uma pessoa que tá conversando sobre BBB. Ou tá brigando. Ou tá brigando, e aí alguém tá prestando atenção na sua apresentação que não tem nada a ver com a história, então você não tem privacidade. Ou então você levou seu super notebook lá, sei lá, um MacBook Pro, nanana, e você tá numa cafeteria de rua, alguém entra, leva, né? Então não é o local adequado para você atender um cliente. E aí o escritório virtual traz um desconto especial, um desconto exclusivo, para você agendar salas de reunião por hora. Ah, precisa atender um cliente, vai levar 2 horas. Você paga aquelas 2 horas e só, né? Ou seja, é flexibilidade mesmo. É flexibilidade. E segurança e praticidade, né? A gente fala que faz parte da nossa história porque nós quando começamos a agência, começamos de casa, né? Eu e o Jefferson. Uhum. Depois a gente foi e alugou um espaço que era meio que um agregado, sala, era uma é, salinha mas- dentro de uma empresa que era de uns amigos nossos. Era uma casa adaptada, digamos assim. Uhum. Aí tinha cachorro, né? Tinha vizinhança, tudo mais. E aí chegou um momento que a gente precisava ir para um outro espaço, um pouco mais reservado. E aí é onde a gente conheceu o coworking. Na verdade, a gente conheceu o conceito coworking na faculdade, né, Jefferson? Isso. Nós montamos um projeto de empreendedorismo que era para montar um coworking Vocês naquela... iam ser meus concorrentes, Iam olha ser- só. iam ser concorrentes, só que a gente viu que não é precisar de muita grana para isso. Aí, ó. E aí, nesse momento, a gente entendeu que vamos procurar um coworking, algum lugar, algum espaço para a gente poder ver se é viável para a gente. E naquele momento foi. A gente não fomos para Viework, que acho que naquela época nem sei se... Quando era foi? 2017? 19. 19 já? É verdade. Ah, não, eu trabalho há 8 anos com isso, né? Mas eu Mas a era Viework parte de uma veio outra empresa. E a Viework, ela nasce em 2020. Uhum. Né? A gente completou 3 anos agora. Legal. Em São Bernardo, Santo André. Santo André tem, acho que 2 e pouquinho. Uhum. Né? E então, em 2019 ali, a gente estava ainda sem planos de nascer. Então, e aí a gente encontrou em 2019, a gente foi para um concorrente, eu não vou citar o nome aqui e tal. Não é concorrente. Não é, né? Não, Foi a Regos, né? Eu vou falar aqui sobre a Regos. Não, tem é problema porque nenhum. vocês estavam com dinheiro, hein? Então, Caramba, mas parabéns! Não, Mas é porque é. são públicos diferentes, né? A Regos, por mais que ela traga o network e tudo mais, pro pequeno empreendedor, aquele cara que está começando, é mais difícil, né? A estrutura é muito maior, assim, só pra gente colocar cada um no seu canto, assim, o Regos aqui em São Bernardo tem 1.104 metros quadrados, 70, 71 salas privativas, fora coworking, fora sala de reunião e tudo mais. Eu trabalho com 100, 150 metros quadrados, né? Porque sempre o meu foco é ali no virtual. É aquele cara que está O que é o virtual? É aquele dos endereços, é um plano de R$170, que você tem direito a utilizar o endereço tanto no seu CNPJ, quanto nas suas divulgações. Aí você não vai até o escritório, só se for pra Isso. agendar uma sala de reunião, Isso, coisa exato. do tipo. Pontos. Exato, né? com desconto. Sim. Porque aí, às vezes, que nem, vocês conseguem trabalhar no home office. De repente, vocês não têm muitas distrações, conseguem montar ali um escritório bacana para serem produtivos, né? E não tem um cachorro latindo, alguma coisa assim, a internet é boa, aí vocês conseguem trabalhar home office. Mas aí entra aquilo que eu falei, não dá para você atender o seu cliente, sei lá, o cara vai fechar um contrato de 50 mil com vocês. Você vai levar ele num café? Não pega bem. Então você leva ele pro coworking, você leva ele para uma sala de reunião, aí você vai agendar lá 1, 2, 3 horas, um dia de repente, e aí você faz a sua apresentação. Os nossos escritórios, tanto em São Bernardo quanto em Santo André, eles não têm o nosso logotipo em lugar nenhum. Então quando o cliente do cliente entra, ele acha que está no escritório da Nomads. Sim. Né? Então, consequentemente, ele acaba, a nossa credibilidade, a nossa estrutura, a credibilidade do endereço e a estrutura do escritório acabam sendo transferidas para o nosso cliente, né? Então, a hora que o seu cliente chega lá, ele vai falar, o cara tem aqui um escritório organizado, um escritório bem estruturado, tem pessoas, tem vida, né? Então, Eu lembro até que lá onde a gente estava, chegava um cliente lá, então, isso aqui é minha empresa, tipo, ele mostrava isso como se acontece fosse dela, também. né? Os funcionários aqui, não, aconteceu uma vez, um cara chegou e era cliente avulso. Né? A gente até dá uma bloqueada em alguns avulsos, porque você não sabe qual é a real intenção do cara. Aí ele chegou, passou na recepção e tal,
E ele olhou pro coworking e começou a apresentar as pessoas como sendo funcionários dele. Então, aquele ali de terno ali ó, é meu jurídico, aquele ali é meu marketing, meu financeiro, e aí as pessoas começaram a olhar. Eu não estava no escritório nesse dia, estava só a recepcionista, aí foram comentar com ela. E aí eu falei, desculpa, né? Você vai fazer também, né? Mas aí a gente mudou. Ah. Então, por exemplo, a sala de reunião, Uhum. ela não passa pelo coworking mais. Hum. Ela é vocês conhecem? Uhum. Recepção, corredor, sala de reunião. Ou seja, não tem... O cara pode até falar, mas não vai ficar expondo ali as pessoas. É, exato. Né, se ele chega, lógico, a gente não. Se perguntar para a recepcionista, por exemplo, esse escritório é dele, ela não vai mentir. Ela fala, não, aqui é um coworking. Uhum. Só que se a gente não vai chegar pro falar, cliente e isso falar, aqui olha, é um aqui é um coworking. coworking. Então, se o cara acaba falando, olha, Uhum. aqui é meu escritório, é tudo meu, são todos meus vai funcionários. cair na mentira dele mesmo. Então assim, mas o fato de não ter o logotipo, que nem a Regus tem. Logo que você Isso, sabe que você está na Regus, né? Não é não tem como alguém achar que você está, né, no seu próprio escritório, até por ser muito grande. Então tem clientes que preferem isso, preferem essa questão mais quase que personalizada, né? Uhum. Tem alguns concorrentes que fazem um espaço assim no escritório da sala de reuniões, na verdade, um metal, né? E aí você imprime a sua logotipo numa Placa com imã? uma malha com imã, alguma coisa assim. Então na hora que você vai atender dentro da sala de reuniões, ele você vai lá e coloca. coloca. Legal. Não é para mentir. Uhum. Mas é Mas meio é pra pra- customizar ali, deixar um pouco mais amigável ali Exato. pro seu cliente. Exato. Então, Mostrar que você teve um carinho a mais com Isso, a reunião dele. Isso mostra o quanto os coworkings vieram pra ficar, na minha opinião, né? Sim. Porque, poxa, naquela época que a gente começou, foi uma mão na roda pra gente, por quê? O custo-benefício era muito interessante, apesar de ser um custo maior do que hoje é a WeWork, né, que a gente sabe, com relação ao espaço, que você mesmo mencionou, mas pra gente foi interessante porque a gente teve um endereço bacana Sim. naquele momento. O melhor de São Bernardo. Então no centro da cidade e tudo mais. E uma outra possibilidade muito interessante do coworking, além de todas essas questões que você já mencionou, é o networking com outros empresários. Sim. Eu acho que isso fez muita diferença pra gente ali também. A gente conheceu outros empresários que viraram alguns vieram clientes nossos Uhum. dentro do coworking, porque você vai batendo papo, você vai entendendo, a pessoa vai entendendo o que você faz. Então, é uma outra possibilidade, é o tal do networking dentro dos coworkings, né? E hoje é algo tão comum, comum entre aspas, muita gente ainda não conhece o conceito coworking, mas é muito mais comum do que lá atrás, né? E até uma pergunta para vocês dois. Para quem que vocês acham que é o coworking? Pensando no perfil, para quem vocês acham que é? Quem que é a pessoa correta, vamos dizer assim, empresa mesmo, que faz sentido ela ir para um coworking e que tipo de empresa que não faz sentido de ir para um coworking? E aí vamos falar das duas realidades, tanto uma Regus grande, por exemplo, como do Fábio, que tem um outro perfil. Quem que vocês acham que é o perfil de pessoas? Pode começar, Fabião. Não, eu tenho isso na ponta da língua, mas se você quiser pra gente... Então, na minha opinião, existem para todos os públicos. Porque até lá onde a gente estava na Regus na época, tinham empresas grandes que utilizavam o coworking. Só que assim, eles não utilizavam de forma, vou ficar aqui para sempre. Eles utilizavam também de forma esporádica. Tem um projeto específico de uma empresa que era uma montadora, que eu não preciso citar aqui. Mas eles pegavam, alugavam... coisinha não camada. vou fazer propaganda aqui não. É Só da WeWork. Exatamente. E eles alugavam por um período para fazer determinado projeto, depois eles fechavam, entregavam a sala e posteriormente, se precisassem, eles também estavam utilizando. Mas era uma empresa muito grande, entendeu? E ao mesmo tempo, do lado tinha um empresário pequeno, um médio empresário ali. Então, ao meu ver, não tem muito uma distinção. É claro que o pequeno, aquele que está começando, talvez para ele não seja viável financeiramente uma Regus da vida, digamos assim. O pequeno ele vai começar no virtual, Sim. porque ele precisa dar credibilidade a um local para atender o cliente. Sim. Né? Porque esse atendimento pode realmente ser um fator decisivo se ele fecha com aquele cliente ou não. Né? O endereço pode ser decisivo para se o cliente dele vai marcar a reunião ou não. Né? Então esse passo inicial, eu comecei a empreender já tem um tempinho já, mas não tinha essa história de coworking, então você passa por essas dificuldades. Hoje, se eu fosse começar a empreender hoje, eu começaria por um escritório virtual. Né? Então, o público da WeWork, apesar da WeWork tem algumas multinacionais, tem empresa de capital aberto, né? Mas no virtual. Né? Esses clientes, eles estão lá, tem uma lá que é absurda, gigantesca, e se você puxar o CNPJ deles, está no nosso endereço, que é também um dos melhores endereços de São Bernardo. Só que aí o que acontece?
A Regus é um pouco diferente. A Regus tem as empresas grandes, por quê? Porque ela vai oferecer aquela estrutura realmente muito grande, muito mundial, bacana, é mundial. Se de repente você tem um executivo que viaja, você pode ir lá sei lá, tem uma viagem marcada para o Estados Canadá, Unidos, Estados Unidos. Vai ter uma Regus lá. Ele vai E poder o seu utilizar. funcionário pode usar É o lá. mesmo plano daqui. Isso. E no pós-pandemia, até o CEO da Regus, o Thiago, ele escreveu um livro que chama Nem Home Nem Office. Aham. O que, que é essa. O que, que ele coloca ali no livro, né? Basicamente assim: eu sou o Google. Eu tenho 100 funcionários. Desses 100 funcionários, tenho 10 em São Bernardo, 20 em Santo André. Em vez de eu colocar esses 10 para todo dia irem para o escritório lá do Google, na Faria Lima, Isso. levar eles até o escritório todos os dias, ou deixar eles todos os dias em home office, eu vou lá, contrato um coworking na região deles, e eles vão poder decidir se eles fazem home office, coworking e escritório, né? Então esse é um modelo mais flexível realmente que você Esse consegue. é o modelo híbrido, né? Assim, vamos dizer, ou não necessariamente, porque é o funcionário... o híbrido, ele é o que flexível. escolhe, né? Aham, entendi. Exato. Aham. É legal que você dá uma possibilidade, né? Aham. E você vai criando essas bases, né? Sim. De repente você tinha ali um custo, de repente até, Você vou reduz montar muito, né? uma filial em Campinas. Aí essa filial em Campinas vai te custar com aluguel, dor de cabeça, R$10.000. Aí você vai num coworking, você contrata uma sala, e de repente não para todos os dias, mas uma sala para 2, 3, 4 dias na semana, vai pagar 3, 4 mil reais. Então você fez uma economia de 50%, 60%, né? E não tem a dor de cabeça. De Então cuidar do lugar, né? a Regus ela tem a parte virtual também, Aham. mas o negócio dela é o físico, né? Tanto é que os escritórios da Regus são sempre assim, mais de 1.000 metros quadrados, né? Sabe uma pergunta que me veio agora? Porque, assim, muita gente fala, geralmente, que não gosta do trabalho home office, né, para os funcionários, porque não consegue criar uma cultura entre as equipes. E aí a minha pergunta, como que você lida? Porque, assim, lá no coworking, a gente está falando com empresas ali com perfil diferente. Você tem o cara que chega lá e apresenta o pessoal como funcionário dele. Você vai ter desde a pessoa ali mais certinha da outra pessoa. Então, são Mais pessoas... barulhenta, né? A pessoa barulhenta, aquela que gosta de concentração, que não gosta de barulho. Como que você lida com essa cultura lá, pensando nisso? Estabelece essa cultura dentro do coworking? Pra gente é um pouco mais fácil. Pra Vwork é um pouco mais fácil. Por quê? Que nem coworking é separado de salas privativas. Coworking é separado de sala de reunião. Então você já divide um pouco as bagunças, né? No coworking a gente tem advogado, tem contador, tem pessoal de marketing, tem tecnologia da informação, tem todos como é que se diz? As categorias, né? Só que a gente não trabalha, a Regus tem isso, a gente não trabalha com cliente avulso no coworking. Então você fala assim, eu quero usar só um dia o coworking. Aqui não, na Vwork não. Por quê? Porque todo mundo que está no coworking hoje da Vwork são clientes cadastrados, com contrato ativo de 6 meses, 12 meses, 3 meses, de repente. Então, o que acontece? Conforme você sempre está ali com as mesmas pessoas, uma que elas se autorregulam, né? A gente, ser humano, tem que viver em sociedade, ou a gente intervém. Então, de repente, tem um manualzinho que eu não gosto de entregar, então eu só uso ele realmente quando eu vejo que tá saindo um pouco do controle. Porque tem um pessoal que é mais folgado, o cara, sei lá, vai atender um telefone e grita, ocupa o espaço da mesa do outro. Um vídeo, né? Deixa lá, tipo, aberto, Teve um que tava assistindo Marketing Caos lá. Então desse deixa. Esse pode. Conteúdo relevante. Então, tem gente que é mais porquinho, né? Então, deixa o café ali mais bagunçado. A gente sempre tá ali limpando, arrumando e tal. Mas tem essas coisas. Aí, quando quando começa a sair um pouco do normal, do aceitável, aí a gente entra, de repente, com uma conversa, né, com um manual. O manual é quase um manual de conduta, mas assim, praticamente seja educado, né? É a mesma regra de você trabalhar no escritório grande, cara. Sim. Né? Tipo, você tem vários departamentos dentro do mesmo espaço, poxa, você tem que ter um mínimo ali Cara, o coworking ele tem que funcionar para todo mundo. Sim, sim. Então, assim, e todo mundo tá ali para a mesma coisa. Ninguém tá ali para bagunçar, todo mundo tá para trabalhar. E tá pagando por isso, né? Não tá pagando pouco. Sim, sim. É um valor relevante. Então, a gente entende que quem tá indo para lá, tá indo para trabalhar. Isso facilita um pouco, né? Agora, quando a gente abre, por exemplo, para avulso,
Aí você já começa a ver um povo estranho chegando, Sim, falar, um bagunceiro aqui, outro ali meio porquinho. Então, a gente evitou. Mas também por outros dois motivos. A gente evita, mas por outros dois motivos. O primeiro é segurança. Sim. Se eu não tenho uma pessoa desconhecida dentro do espaço, o pessoal vai se sentir mais seguro, por exemplo, para deixar um notebook, fora câmeras e tudo mais. E o segundo é que o coworking tem que ser um local que a pessoa consiga ser produtiva, ela tenha que focar, ela consiga focar. Então, em casa, beleza, você tem lá seu espaço, só você consegue focar. O coworking tem que ser igual. E a gente faz isso justamente tendo sempre as mesmas pessoas e cada um tem a sua mesa. Não é cada dia um chega e senta em uma mesa qualquer. Então a pessoa vai lá, coloca o porta-retrato, o porta-canetas, deixa ali personalizadinho com a cara dela, né? Que de repente ela se sente melhor trabalhando. Bota dois Cria o próprio monitores. ambiente dela ali, né, e tal. Quer queira, quer não, ali passa a ser o escritório dela, né? Sim. Então, como que você se sente? Eu gosto de 2 monitores. Então tá, cabe na mesa? Cabe na mesa. Então põe 2 monitores, põe a foto da família, põe ali o caderno, impressora, tal, né? E tudo bem que a gente tem impressora lá também, mas tem alguns clientes que preferem trazer. Então a gente vai dando essa possibilidade de realmente ser um espaço que a pessoa se sinta no seu próprio escritório, né? Tem outra coisa que eu acho interessante também, porque às vezes a pessoa ela não quer trabalhar de casa porque ela se sente muito sozinha. Tem gente Sim. que não gosta, né, de estar ali sozinha o dia todo. Então, às vezes pegar o coworking para quem não tem time, não tem equipe, também pode ser essa possibilidade, né, da pessoa estar ali convivendo com outras pessoas também, né? Eu, particularmente, não acredito que o home office funciona para, acho que nem para 20, 30% das pessoas no Brasil. Te explico. Se você pegar a média do brasileiro, ele vive, sei lá, em 50, 60 metros quadrados. Aí tem cachorro, papagaio, tio, tia, mãe, filhos pequenos e tal. Não dá. Né? E isso é até prejudicial para a família, né? De repente você vai ter mais brigas ali do casal, você vai ter mais brigas com o filho, você vai perder a paciência com o filho mais vezes, você vai querer matar o cachorro porque ele latiu bem na hora que você ia fechar uma apresentação, né? Então você estar em casa vai trazer um estresse que o coworking não vai ter, né? Então, inclusive essa pessoa que gosta do home office e tudo mais, eu acho que ela vai gostar muito mais de estar num coworking. E também porque a gente, né, o ser humano, ele gosta de gente. Tem algumas pessoas que não. Mas a gente precisa, né? Por que você tá me olhando? Não, mas tava lá. Não, mas, ó, eu vou falar de perfis, né? O Jefferson tem um perfil de, se ele pudesse, ele hibernava dentro da casa dele, ele trabalhava de lá 100%. Entendeu? Mas aí você não vai sentir falta de uma conversa, de sinto. tomar um café com ninguém. Não sente, velho. Você gosta de... então o home office pra ele é perfeito. Eu tenho, pra você ter uma ideia, lá em casa, eu fechei o andar inteiro lá embaixo, é só o escritório. É fechado, não tem... Não, tudo Aí bem, eu você passo pode... o dia inteiro lá trancado sozinho. E não sinto falta, não. Tá, e se a gente tirar seu celular, seu WhatsApp, você não se comunicar com ninguém? Não teria problema. Eu passo às vezes final de semana. Por que você virou sócio desse cara? Não, porque... Ele é doido. Tá, a doença chegou ali. Não, Aí mas tá. é bem de perfil, né? E eu sou um perfil que eu gosto, às vezes eu fico meio bitolado, porque eu tô também trabalhando hoje muito mais home office, mas, cara, às vezes você não conversa com ninguém. Eu já tenho esse problema, tipo, de ter que conversar, às vezes bater um papo, 10 minutinhos aqui, vou trocar ideia com o Fábio, pra dar uma relaxada, se parecer um pouquinho. Não, mas, às vezes, cara, sei lá, você tá desenvolvendo lá uma marca nova, um logotipo e tal, e aí não tá saindo. Aí você vai lá, vai pro café no cowork, toma um cafezinho, bate um papo, não sei o que, tal, aí de repente você olhou dentro da xícara de café, pô, esse é o logotipo que eu tenho que fazer. Não, sem contar aquilo que eu falei anteriormente, o networking, cara. Porque, poxa, você tá ali, o intuito ali do coworking não é você chegar e falar, eu vou vender pra esse cara ali, porque eu acho que ele vai comprar de mim. Não, você vai trocar ideia com o cara vai entender o que você faz, e logo menos ele vai perguntar de fato o que você faz, querer conhecer o seu trabalho, você vai mostrar pra ele de alguma forma. Aquela musiquinha, né? Deixa acontecer naturalmente. E aí você estando dentro de casa, como é que você faz isso? Não, eu, por exemplo, eu gosto muito desse networking natural, que acontece sozinho. Sim. Né? E às vezes as pessoas procuram realmente esse grupos de networking e tudo mais. Dentro do coworking isso acontece natural e em vários níveis. Então, de repente, eu tô lá tomando cafezinho com você, tal, falei de alguma necessidade que eu tenho, aí você vira e fala, pô,
eu conheço um cara que faz isso, vou te passar o contato. Uhum. Então, não para ali dentro do coworking, Sim. né? Vai indo, né, de acordo com o conhecimento das pessoas e tudo mais. Então, e é natural. Você vê acontecendo de uma forma que, quando você vê assim, nossa, mas você é cliente dele agora e É você verdade. já está trabalhando junto com ele? Como assim? É Né? verdade. Mas é realmente acho que os pontos chaves do coworking para mim, principalmente da VWork, são a credibilidade dos endereços e a estrutura que a gente oferece, que é suficiente para o cara ir lá atender um cliente. Esse Sim. é o carro-chefe Uhum. nosso. Porque os nossos escritórios são menores, não vai ter, por exemplo, a quantidade de possibilidades ali dentro da Regus, por exemplo, de uma WeWork e tal. Mas acontece. E como são pessoas que estão ali sempre juntas, né, que se conhecem, tomam um café, saem de sexta-feira e tal, é, é até uma parceria até mais forte, né? Porque você não está fazendo parceria com um cara que você conheceu ontem. Uhum. É um cara que você está vendo todo santo dia ali Sim. com você. Você está vendo como ele se comporta, você está vendo se ele é um cara gente boa ou não, né? Então, Qualquer coisa ele tá lá, né? não gostou, você bate na porta dele, amigos, aqui, não gostei, né? Então, eu mesmo, hoje, o meu advogado é ex-cliente, o meu sócio em Santo André é ex-cliente. A agência de marketing que cuida da VWork hoje é ex-cliente. Que mais? Então, você vai criando toda uma A atmosfera ali. contadora é cliente. Caramba. Na verdade, ela tá no coworking ainda. Ele tem 2 estações de trabalho lá. Então, o network funciona inclusive para VWork. Pra ver o work, né? Poxa, é sensacional. Então, para nós foi crucial, de fato. Naquele momento conhecer o modelo. Aí depois a gente começou com uma estação, aí depois alugamos uma salinha pequena, aí veio a pandemia. Aí, meu, o custo estava ficando muito alto, a pandemia veio, a gente não estava utilizando muito bem, estava bem no finalzinho do nosso contrato, a gente acabou saindo. Aí uma pergunta relacionada à pandemia, depois que passou tudo isso, que eu lembro que na pandemia foi um caos para todo mundo, inclusive, imagino que para vocês também, apesar que vocês tenham o virtual que era muito forte, né? Na verdade, a VWork nasceu na pandemia. Ela Uhum. nasceu com os escritórios fechados, né? Entendi. Não, com os escritórios fechados não, mas a gente nasceu em novembro e aí veio a pandemia em março. Então a gente não tinha nem... Tudo bem que, Caramba. assim, a gente tinha faturamento legal a partir do 3º mês. Uhum. A gente conseguiu ali um esforço maior ali no começo para conseguir se estruturar e tudo mais. Então, funcionou muito bem os 3 primeiros meses. A gente já estava um pouquinho Mais mais estruturado. estruturado. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, muitos coworks quebraram. Mas Sim. por quê? Porque eles são focados no presencial. Uhum. A gente é focado praticamente 100% no virtual. Né? Eu aprendi nessa outra empresa que eu fiz parte, e eles são hoje um dos maiores do Brasil, são mais de 30 unidades no Brasil. O cara que era meu sócio, que aprendi muito com ele, ele sempre falou, o físico paga custo, virtual é lucro. Então, a gente tem que ter o coworking, as salas privativas, tudo mais, até para ter vida dentro do escritório, né? Para a hora que o cliente virtual vem fechar, ele vem e fala, não, ó, tô vendo que aqui não é um picareta, tem uma estrutura, tem uma empresa de verdade rodando aqui dentro. Mas o foco é sempre no virtual, porque é ali que vai dar lucro, é ali que a gente fechou a porta como é que chamava? Não sei o que, vermelha? Da Covid, não era época vermelha, era... Eu lembro Teve o termo alguma... que você Não falou quero lá. lembrar. perfeito, melhor coisa. A gente fechou o escritório por 1, 2 semanas, Uhum. só que o dinheiro continuava entrando, o faturamento Sim, continuava entrando, porque eram clientes virtuais, eram clientes que não podiam, de repente, tirar o Uhum. Tirar o CNPJ, endereço e tal. né, ia ser um custo a mais Sim, numa sim, pandemia sim. que ninguém sabia, né? E aí, durante mesmo a pandemia e pós-pandemia, o número de clientes virtuais deu um salto absurdo. É isso que eu ia perguntar. Do Não, impacto absurdo. disso, né? Se você pegar, por exemplo, jornal, revista, site, vai falar mais sobre como as empresas foram pro coworking. Pegaram uma sala e tudo mais, porque entregaram a sala comercial que tinham e tudo mais. Isso é o que está na mídia no pós-pandemia. Sim. O que a gente viu foi na verdade, todo mundo entregou sala comercial, mas muita gente foi pro virtual. Por quê? Porque aí vinha aquela história, o home office acho que funciona para mim. Eu montei aqui um escritóriozinho, não quero investir porque eu estou inseguro ainda, a gente não sabe se acabou, se não acabou, vou pro virtual.
Então, o empreendedor, que é o nosso foco, o pequeno empreendedor, Uhum. ele foi pro virtual. Então, tinha gente que tinha sala comercial comigo que foi pro virtual. E aí, quando acabou tudo, voltou para uma sala comercial, né? Sala privativa, que a gente chama, né? Então, o virtual não teve impacto, pelo menos na Naviwork, não teve impacto com pandemia. Muito pelo contrário. Ela manteve a gente ativos ali, a gente não passou nem perto de quebrar, nem nada. E quando veio a pós-pandemia aí, o número de virtuais aumentou muito. Muito. Só para vocês terem uma ideia, a empresa tem 3 anos, né? Acabou de completar 3 anos. A gente está para bater 700 clientes. Caramba. Aí você fala, mas você tem 100 metros quadrados, 200, somando as duas unidades. Onde cabe todo mundo? Não, porque desses O foco não 700, é esse, né? são 693 com o que fechou hoje. Esses 693 são virtuais, né? Sei lá, 600 são virtuais. Então, e são pessoas que realmente enxergam o valor da credibilidade, do prestígio de um endereço e de uma estrutura adequada para fazer o atendimento de um cliente. Ah, mas tem a call, vou fazer uma call, não sei o que. De novo, para ele funciona. Para gente que precisa ali mais do tete a tete, e eu acho que a maior parte das pessoas precisam disso, vou fechar um contrato com você, tá? Preciso olhar no seu olho para ver se eu confio em você. Eu preciso ver a sua apresentação para ver se realmente você entende do que você está falando. Eu preciso desse trato, desse tete a tete mesmo. Então, vai para uma sala de reuniões, e aí lá na sala de reuniões você vai ver, vou fechar, não vou fechar. É muito diferente. E com esse tanto de cliente virtual, você acha que corre o risco de um dia uns 50 pessoas querem alugar no mesmo dia a sala ali privativa? É difícil administrar isso? Cara, não é por conta de tecnologia, Uhum. né? A gente tem, são basicamente duas coisas que fazem a gente entender E isso. fica a reserva lá, não é? Exato. Agenda online. Uhum. Então, todo cliente tem ali login e senha, consegue acessar a agenda de todas as salas. E lá ele consegue verificar qual dia ele tem. Lógico, agora, sei lá, nem sei que horas são, mas eu preciso de uma reunião daqui 10 minutos. Vai ser Provavelmente difícil, não vai né? ter. Uhum. Mas preciso de uma reunião amanhã. Provavelmente vai ter. Entendi. Né? Para a semana que vem. Né? Então, como é que se diz? Essa antecedência ajuda muito. Né? E a outra questão é que a gente fica sempre monitorando o número de horas de sala de reunião. Na verdade, a gente monitora alguns números, tirando os números, os índices normais de qualquer empresa, a gente monitora número de cafés servidos e número de horas de sala de reunião e números de impressão. Ixi, o Juliano toma muito café, hein? Cara, a gente Deus me bateu, livre. foram 16.800 cafés no Eu ano não passado. tomo café. Então, viu só? Eu dou ele lucro fica pra... sozinho, não fala com ninguém, não toma café. Dá pra confiar na pessoa dessa? Você toma água durante Água o eu dia, tomo. fica tomando água só. Dá pra confiar, não? Eu não confiaria, não. Ou confiaria muito, né? Então. Porque o normal é tomar, ele é anormal, mas talvez seja anormal pro bom. Então, por exemplo, cafés, a gente serviu ano passado 16.800 cafés. Caramba. Xícaras de café. Uhum. Mas de onde você tira esse número? A gente compra quilos de grão de café, porque isso é um diferencial que a gente tem. A gente brincou do cafezinho, mas é verdade. A maior parte dos nossos concorrentes tem aquele de padaria, Máquina, que sai um cafezinho que fica o dia Ralezinho. inteiro ali requentando e tal. A gente não. A gente é um dos únicos que tem a máquina de moer grão, e aí é um cafezinho expresso, sempre gostoso e tal. Para uns clientes mais exigentes, a gente tem a Nespresso, que de vez em quando tem uma cápsula até de chá, de alguma coisa. Então, isso acaba sendo um diferencial. E a gente vê, compramos quantos quilos de café esse mês? 10 quilos. De cada quilo faz, sei lá, 500 cafés. E aí, chega no final do ano, a gente faz a conta. Então, o ano passado foram 16.800 cafés, xicarazinhas de café servidas. Tanto pro Juliano foi 16 mil, e os 800 ali, sala de reunião, sala privativa, né? Entendi. Então, a gente vai distribuindo ali, né? Então, chegou lá para fazer uma reunião. Você levou o cara na cafeteria, você vai ter que pagar o café dele, o seu, e se ele pedir uma rosquinha na Starbucks, você já gastou R$50. Lá, você vai pagar menos do que R$50 a hora. Tem num plano virtual, principalmente. E aí o café é de graça. Aí tem a água, a recepcionista vem, traz para você. Então tem toda uma estrutura ali para realmente ser uma reunião legal. É um custo-benefício, cara. A gente até já cogitou em alguns momentos, vamos alugar uma sala própria. Vamos ver quanto que custa. Aí você vai ver, aí você tem o espaço que tem que alugar, você tem a limpeza, você tem que comprar o café, você tem que fazer o café. Aí você começa a pôr na ponta do lápis. Então, assim, o cowork ele te traz muita comodidade nesse sentido e a flexibilidade dos locais também. Cara, eu tenho cliente
que ele tem condições tranquilas de ter um escritório melhor que os nossos. Uhum. Mas ele não quer ter a dor de cabeça de ter que Isso pegar também, lá, né? recebi o boleto do condomínio, putz, tem que chamar uma mulher para fazer a limpeza, o A ar-condicionado internet que... parou de funcionar. Exato. Aham. Né, então, essas dores de cabeça são todas responsabilidades nossas. Sim. Então, é a gente que tem que ficar ali de olho. Semana passada, vazamento de ar-condicionado. Na mesma semana tinha que resolver, Sim, senão, né? Então a gente corre atrás. Aí de repente você tá lá para entrega de um super projeto, tem um monte de reuniões, tem que fazer podcast. Pô, mas tem que encontrar um fornecedor que vai lá fazer a manutenção do ar-condicionado. Aí ele vai me cobrar, mas eu vou achar caro, aí eu vou ter que procurar outro. E aí de repente eu não tenho dinheiro em caixa para isso, porque estava reservado para outra coisa, né? Então a gente acaba fazendo essas dores de cabeça todas, ficam pra gente. Né? Mas que fica sendo mais fácil, porque a gente já está acostumado. Sim, a gente já tem os fornecedores, já tem ali o É um negócio de vocês, é vocês facilitarem a vida de quem tá alugando. E vocês Então, ficam focados naquilo que é o negócio de vocês, né? O meu negócio é criação, eu vou ficar 100% do nisso. tempo focado em criação, né? E a gente fica em estrutura, a gente fica ali em É isso. atendimento, né? É isso aí. Bom, então estamos aí já indo para os finalmente do nosso passou programa, rápido, programa né? especial. Você viu que deu bastante assunto, mas se você ainda ficou com alguma dúvida sobre formato, sobre co-work, sobre qualquer forma de trabalho, pode falar com o Fábio. Onde que a gente te encontra, Fábio? viewwork.com.br, nosso site, ou no @viewwork, né, no Instagram. Lá tem todas as nossas informações. Legal. E se você também tiver algum problema e quiser falar com o nosso convidado não especial, onde te encontra, Juliano? Se quiser fornecer um café para ele, Quer oferecer um café? Juliano.fpaz lá no Instagram ou na Nômades também, se quiser falar com a gente. Um segundinho. Pode? Eu fui no show de stand-up comedy daquele André Sante, Sei, e sei. ele agora tem uma marca de café. Olha lá. Cara, vai ter no escritório. Aí. Vai ter no Eita, escritório. olha, É muito bom. novidade. É muito diferente. Se você gosta realmente de café, talvez seja estranho no primeiro gole, mas é muito bom. Eles falam que Deu até medo agora. aquele café que é exportado. A gente teoricamente não toma o café melhor do Brasil. Uhum. O café melhor do Brasil é exportado. E a gente fica com o restinho lá. E ele tá dizendo que aquele que ele tá o melhor. vendendo é aquele que seria aquele que- exportado. Uhum. Ó, Eu gostei. Aham. então. Vai Mas- ter quando? Amanhã já tem lá? Não, eu sou Oxe. caro pra caramba. Mentira, né, cara? Não, bacana demais. Mas é isso, ó. Mais uma comodidade do coworking tá trazendo essa coisa. Quando você é um pouquinho menor, você consegue fazer uns Sim, diferenciais e tal. Teve um dia que teve sorvete pra todo mundo. Olha No aí. dia de calor. Boa. Então é isso, pessoal. Mais um Marketing Causa encerrando esse programa especial. Em breve teremos aí outros especiais com convidados especiais e convidados não especiais, no caso Juliano. Mas estaremos de volta aí, quando menos você esperar, mais um Marketing Causa na sua telinha. Valeu e até semana que vem. Valeu, pessoal. É isso aí.